Há alguém mais curioso do que uma criança? E ela fica satisfeita com qualquer resposta? E o que está nos livros chega para satisfazer a sua curiosidade? E a internet? E os filmes? Chegam? Pois bem, hoje vou contar-vos uma história real, daquelas bem verdadeiras, com muitas personagens que existem. Umas ainda muito pequeninas e outras já não tanto, e que nos contam uma aventura especial. E como qualquer história, esta também teve um começo. O desta aconteceu não no ano passado, nem no outro, nem no outro, nem no outro, mas sim antes desse outro. E onde se passou? Perguntam vocês. Bem, este é o ponto mais parecido com histórias de fantasia. Num tempo em que havia duques e duquesas, reis, rainhas, príncipes e princesas em Vila Viçosa, mas também outras pessoas que não o eram, em espaços onde outrora eles realmente brincaram, correram e também quiseram saber tudo. Ora, vamos lá. E as histórias fazem-se em personagens? Já sabem quem são os personagens desta história, desta aventura ou desta história? Não? Então vejam lá se reconhecem algumas. Tudo começou com os meninos e meninas que estão nesta sala e que se chamam Ana, outras Margarida, Ângela, Mariana, Sara, Carolina, Beatriz, outros Francisco, Lourenço, Pedro, Rui, Edgar, sempre curiosos e muito traquinas, sempre a quererem saber mais e mais. Ainda não sabem? Pois bem, eram os alunos das turmas A e C do 5º ano que no ano de 2009-2010 frequentavam a escola B2 Dom João IV. Sempre que as persianas das salas de aula corriam, estes meninos olhavam curiosos pela janela. Viam chover, viam o sol e por vezes viam gamos a correrem e a brincarem uns com os outros, outras vezes ouviam o cantar de fazões. Mas quer chovesse, quer fizesse sol, viam sempre árvores gigantes com formas e tons de verde variados que, por serem tão altas e juntinhas umas às outras, pareciam uma cortina que, mesmo em dias de vento, nunca se abria. Apenas das janelas do primeiro andar da escola, por entre umas árvores mais desfolhadas e amarelecidas, se adivinhavam o telhado de uma casa grande que lhes parecia dizer: "Estou aqui! Venham visitar-me!" Esta cortina de ciprestes e pinheiros ficava mesmo por trás de um muro gigante, caiado de branco, apenas interrompido por um portão de ferro pintado, mesmo em frente à escola, de onde partia um corredor de bucho. Às vezes, aquele portão abria-se e eles espevitavam o olhar, aguçavam a curiosidade, apuravam o ouvido e, se estivessem no recreio, corriam excitados para espreitarem. Nunca lá tinham entrado e não sabiam como era. Adivinhava-se misterioso, belo, aprazível e muitas brincadeiras certamente lá poderiam acontecer. A professora de Português e de História e Geografia de Portugal explicou-lhes o que estava para além dessa cortina e que aquela nesga de telhado pertencia a uma casa grande, a um palácio outrora habitado por meninos como eles. Todavia, o corredor de bucho, a horta, os jardins continuavam a fasciná-los e eles insistiam: "Seria tão bom podermos lá entrar. Seria tão bom vermos e brincarmos com os animais. Seria tão bom brincarmos e passearmos lá." E como eram esses meninos? E o que faziam? A professora mostrou a imagem, explicou. Os alunos pesquisaram, mas não ficaram satisfeitos. A professora pensou, repensou e tornou a pensar e tomou uma decisão. Foi bater à porta do palácio e pediu para falar com a diretora. Tinha uma proposta a fazer. Queria saber se podia levar os alunos a verem as matérias que tinham de estudar naquela casa grande, tantas vezes quantas as matérias do livro que aí podiam estudar. A diretora disse que sim e a professora voltou à escola, falou com os outros professores e perguntou-lhes se não queriam experimentar dar vida às matérias das outras disciplinas, fazê-las sair dos livros naquela casa grande. Eles ficaram entusiasmados e disseram que sim, e o diretor da escola também disse que sim. A partir desse dia, todos os meninos e meninas dessa escola saíram das salas fechadas em que as matérias não saíam dos livros, não tinham volume, nem cheiro, nem tato, e entraram por aquele portão de ferro misterioso, caminharam pelo corredor de bucho, viram os animais de perto, cheiraram os perfumes das plantas, ouviram a água a correr, sempre de caderno em punho, rumo a sítios que nem imaginavam. Já ouviram falar no corredor dos pintacílogos e no pátio das galinhas?
Foram ao castelo e espreitaram todos os cantos. Imaginaram tesouros escondidos e sonharam que eram cavaleiros de espada em punho e damas com vestidos compridos e rodados, até sonharam com crocodilos no fosso. E quanto mais viam, mais queriam saber. E assim? E da outra maneira? E depois? Ouviam explicações da diretora da Casa Grande, do seu adjunto, dos guias, dos professores. Perguntavam, ouviam respostas, registavam o que mais os seduzia, escreviam. Sim, porque essas visitas eram aulas a sério. A imaginação voava. Os trabalhos de pesquisa, as apresentações, os desenhos, as pinturas, as gravuras, as maquetes sucediam-se. E quando eram por isso, sabiam muito, muito mais sobre a música, as armas, a água, sobre essa casa grande e o castelo dos sonhos. E não chegava a divulgar todo esse conhecimento através do jornal escolar, se chamava exatamente a garotada. Por isso, juntos, construíram um blog e deram-lhes o nome Descobri Vila Viçosa. Os anos foram passando e esses meninos cresceram, mudaram de escola. Outros meninos vieram e fizeram o mesmo. As personagens da nossa história foram aumentando e a magia cresceu. Agora, ouçam com atenção. Parece que continua a correr tudo muito bem, não parece? Mas não é bem assim. Como vocês sabem, nas histórias tem que haver sempre obstáculos, senão perdem todo o interesse, pois corre sempre tudo bem e deixa de haver ação. Bom, nesta, para não fugir à regra, também surgiram obstáculos. Ora, ouçam. O senhor que mandava em todas as escolas do país, que era o Ministro da Educação e da Ciência, tinha alterado o horário escolar dos meninos dos 10 aos 15 anos, ou seja, do segundo e do terceiro ciclos, e eles já não tinham nem estudo acompanhado, nem área de projeto, isto é, os meninos deixaram de ter tempo na escola para poderem sair da sala de aula e para aprenderem as matérias de maneira como os outros meninos tinham aprendido. E como uma desgraça não vem sozinha, também mandou que os professores que ensinavam os meninos a desenhar, a pintar, a criarem e recriarem o que viam nessas aulas especiais, passassem a ter menos tempo para estarem com eles. Foi uma grande desgraça. Como resolver este problema do tempo cortado? Por esta altura, todos os professores e meninos de Vila Viçosa, de muitas alturas e de muitas sabedorias, juntaram-se e passaram a ser uma só escola. A professora bateu outra vez à porta do palácio, a Casa Grande, falou com a diretora e apresentou outra proposta. Levar todos os meninos de Vila Viçosa a aprenderem as matérias na Casa Grande e no Castelo dos Sonhos. A diretora disse que sim e o novo diretor da escola, de todos os meninos, também disse que sim. A professora falou com os outros professores e todos os que disseram que sim, visitaram a Casa Grande, falaram com a diretora e o adjunto, pensaram, repensaram e encontraram uma forma e um tempo para levarem os seus meninos a aprender as matérias na Casa Grande e no Castelo dos Sonhos. Prepararam as suas aulas especiais e caminharam por baixo das laranjeiras, em cima da calçada. Caminharam junto às casas caiadas de branco e atravessaram as ruas com história. Veio o Afonso, o Diniz, a Iara e a Leonora, o Duarte, a Catarina, o Gabriel. As personagens da nossa história aumentaram e muito. Nas salas, nos corredores e nas escadas da Casa Grande, passou a ouvir-se e a ver-se muitas vezes os mesmos risos, o mesmo espanto, os dedinhos apontados. Imaginaram-se príncipes e princesas, bruxas, fadas e dragões. Imaginaram como seria tomar banho nos tachos e nas panelas. Compararam as panelas com as panelas da sopa da mãe e imaginaram aquela casa grande cheia de gente. Imaginaram dormir na cama do rei, que acharam muito curtinha, e perguntaram-se por que os quartos não tinham porta. Como podia ser? A casa era tão grande, até podiam ali brincar às escondidas. Espreitaram, viram de cima e de baixo, olharam para os lados, mediram, fizeram jogos, adivinhas, desenharam, pintaram, recortaram, construíram com materiais diversos, estudaram as cores, as formas, os tamanhos, as utilidades, as quantidades, escreveram, vestiram-se de reis, rainhas, príncipes e princesas e fizeram teatro. Um dia, umas escritoras, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, escreveram um livro que falava do castelo dos sonhos destes meninos e do duque que mandou construir a Casa Grande. O senhor, que manda na Casa Grande e no Castelo dos Sonhos, convidou
todos os meninos que andavam no terceiro, quarto, quinto e sexto anos a participarem na apresentação desse livro, imaginem só, no Castelo dos Sonhos. E os meninos foram, lancharam, observaram, tentaram brincar com os cágados, ouviram as escritoras e até viram abrir um cofre com um tesouro escondido. E os meninos tinham imaginado como seria o livro no final, surpreendidos, mas muito felizes, regressaram mais ricos e pesados, pois o senhor que os tinha convidado e que alguns já conheciam da televisão, tinha oferecido um livro a cada um deles. E todos juntos, professores e alunos, no final do ano, fizeram uma exposição na escola dos meninos grandes para mostrarem aos outros o que tinham aprendido. E no outro ano, repetiram, num espaço da Casa Grande, onde esses duques e duquesas, reis e rainhas, príncipes e princesas tinham os seus cavalos e que depois se transformou em Museu das Carruagens daquelas que esses cavalos tinham puxado. Por serem tão curiosos, outros convites aconteceram e participaram, por exemplo, num workshop, uma palavra estrangeira que significa, mais ou menos, que alguém vem ensinar um assunto e que os meninos que assistiram aprenderam e fizeram trabalhos. Mas como em tempo de férias e aos fins de semana também é importante aprender, alguns meninos têm participado em atividades especiais na cozinha, no jardim, com uma das professoras que tinha dito que sim. E foi desta maneira que a aula saiu à rua, fugiu dos seus muros e agora os meninos sabem os mistérios da Casa Grande e do Castelo dos Sonhos. Descobriram que os senhores e as senhoras dos quadros pintados realmente existiram e que também foram crianças que, como eles, tiveram sonhos, brincaram e que muitos dos episódios da história do nosso país se passaram na terra onde vivem e sentiram-se importantes. Mas ainda mais importante, descobriram que só sabiam tudo isso porque os homens e as mulheres tinham conservado, ao longo dos tempos, tudo o que agora eles já conheciam. A história não acaba aqui. Continua nos próximos tempos para que todos os meninos possam contar a história da Casa Grande e do Castelo dos Sonhos.